Eu estou aqui com os ex-sensitivos para falar sobre o dia 31 de outubro. Esse dia em que se comemora o Halloween, o famoso dia das bruxas, né? Bruxas que vem da palavra bruxaria. Dia em que se comemora ou que se pratica rituais de bruxarias. E nós vamos falar sobre rituais que são feitos, rituais de bruxaria, de magia negra, que são feitos para destruir a vida de uma pessoa. Eu queria perguntar, inclusive, para os ex-sensitivos, queria começar aqui com o ex-sensitivo Jamison Lima, sobre rituais que são feitos para atingir a vida sentimental. Hoje é até comum a gente andar pelas ruas e encontrar cartazes, propagandas, oferecendo rituais de amarração para a vida sentimental. Nós sabemos que muitos rituais desses são dirigidos para pessoas casadas, pessoas que têm o seu cônjuge. Como são feitos esses rituais? Que elementos são usados? E qual a ligação e qual a intensidade desses trabalhos, principalmente numa data como essa, 31 de outubro, que, como os senhores têm falado, é uma data muito relevante para o mundo espiritual da maldade. Os rituais que são feitos para a vida amorosa são os rituais mais procurados, né? Geralmente as pessoas buscam muito dentro da casa de espiritualidade, da casa da maldade, rituais voltados para a vida amorosa. E são usados bastantes elementos como velas, champanhe, galinhas pretas são apresentadas ali, utensílios, peças de roupa íntima, tudo isso para poder atrair uma energia de um espírito da maldade para destruir um lar, um relacionamento, uma família. Aproveitando a data, aqueles que trabalham com a magia, eles pegam ali e fazem rituais de destruição, principalmente aquelas pessoas que se apaixonam, que querem um homem que já está em um relacionamento, uma mulher que já está em um relacionamento, eles recorrem à espiritualidade das trevas justamente para conseguir aquilo que eles querem. Eles fazem um trabalho de dominação, um trabalho dos pés, um rito de amarração amorosa, são os rituais mais procurados ali dentro da casa de espiritualidade. Quando alguém é atingido por um ritual como esse, o comportamento dessa pessoa começa a mudar. Aquele homem, por exemplo, que amava a esposa, que gostava de ficar perto da esposa, ele não consegue mais ficar perto dela, a voz dela começa a o irritar, ele começa a querer dormir fora de casa, ele não consegue dormir mais na mesma cama que ela, ele começa a sentir nojo, e a esposa também sentir nojo do marido, o marido nojo da esposa. Então, existe até os rituais de voodoo vundosh, que são rituais da linha vermelha, que são amarrados com bonecos amarrados de costas, justamente para isso, para manter o homem distante da esposa, a esposa distante do marido. Então, esse dia também das bruxas, esse dia também é um dia que aqueles que trabalham com ocultismo recorrem bastante a rituais voltados, sim, para a vida amorosa. O senhor disse que são os rituais mais procurados, né? Os rituais dirigidos para a vida sentimental. Como um casal, ex-sensitivo Ubiratã, como um casal que está nos assistindo agora, pode identificar que está sendo vítima de um ritual? A mudança de hábito da pessoa. Por exemplo, aquela esposa que todo dia esperava o marido, né, chegar do serviço, em casa, a jantinha pronta, tudo arrumadinho. Daqui a pouco ela passa a se desarrumar toda, ela já joga a comida fora, ela se tranca no quarto, ela nem abria a porta mais para o esposo. Ela não enxerga mais o marido, porque ela vê um vulto, digamos assim, de um fantasma, já que estamos falando em Halloween também, né? O vulto de uma pessoa que não é o marido dela, ela não reconhece mais. Por quê? Porque dentro da vida daquela pessoa existe um espírito de trevas que revela a ela um espelhamento diferente do homem que ela amava antes, ou da mulher que ele amava antes. O senhor está falando isso aí, eu estou me lembrando de um caso, de um casal que eu atendi uma certa ocasião, que a esposa começou a sentir um mau cheiro no marido. Eu estava de frente para os dois, conversando com os dois. E ele estava até com perfume, eu não sentia aquele mau cheiro. Mas ela dizia assim, o senhor não está percebendo? Ele está com um cheiro insuportável, eu sinto um cheiro insuportável. Quer dizer,
Isso também pode ser resultado de um ritual? Exatamente, é uma apresentação. Digamos que foi feito um determinado ritual para aquele espírito que fica, digamos assim, girando. Aquele espírito que gira em volta da pessoa, ele fica colocando esse tipo de diferença na pessoa que está sendo, digamos assim, está sendo feito um trabalho de inveja, de olho grande, de desejo de ter aquela pessoa que a outra tem. Então, como fazer para afastar essa pessoa? Fazendo com que ela se torne diferente. Começa a falar diferente. Ela sente, ela pressente. Cheiro diferente, um gosto diferente. Um gosto até no beijar, não é mais o marido, não é mais a esposa que eu beijava, que eu sentia aquela atração, aquele carinho, aquele prazer. A pessoa passa a desconhecer a pessoa que durante anos, às vezes 20, 30 anos, estava com aquela pessoa e nunca viu, nunca estranhou nada naquela pessoa. Mas de repente, após ter sido feito e apresentado a vida daquela pessoa para um espírito do mal, esse espírito de trevas transforma e transtorna o casamento da pessoa. A vida sexual do casal, a vida íntima, também pode ser atingida através de um ritual? Com certeza. Muitos casos a gente vê de impotência no homem que não é um problema hormonal, que não é um problema físico. Tanto é que vai ao médico, faz exames e está tudo perfeito. Por quê? Porque o ritual foi feito justamente, muitas vezes com a peça de roupa íntima, até mesmo dele, para que ele não venha ter nenhum tipo de sentimento pela esposa, ele venha ficar impotente com a esposa. Não com outras mulheres, mas só com a esposa. Então, esse aí é um dos sintomas que acontece na vida do homem, mas também na vida da mulher. Ela não consegue se aproximar, ela não consegue ter intimidade com o marido, ela não consegue. E aquilo não foi acontecendo devagar. De uma hora para outra, ela já não consegue mais, ela não tem mais prazer de estar com ele. Ela sente prazer em várias outras coisas, sair, passear, assistir filme, ficar na internet, ficar no celular, ali em vários sites, e seja eles bons ou maus, mas prefere ficar ali, escondida naquele lugar, do que estar com o marido. A gente vê muito desse caso, a pessoa um fica na sala, outro fica no quarto, esperando o outro dormir para poder ir para lá, para não ter o atrito entre os dois. Só falou uma coisa interessante, né? O marido, ele fica impotente para a esposa, mas não fica impotente para outras mulheres. Quer dizer, a gente entende que não é normal, né? Muitos homens podem ter um problema de saúde, inclusive muitos fazem tratamento de impotência sexual, mas não é o caso, né? Porque ele é impotente para a esposa, mas sente desejo e é normal, é viril para outras mulheres. Quer dizer, essas situações, esses problemas que a pessoa diz assim, não é normal o que acontece comigo. Quer dizer, esses problemas que não são normais, que são estranhos, é uma forma também da pessoa identificar um problema que é ritual, que é espiritual, que pode ser resultado de um ritual de bruxaria. Exatamente, porque tudo aquilo que foge do conhecimento, seja da ciência ou da rotina que acontecia no meio do casal, de uma hora para outra muda, então ali tem uma força do mal agindo. Há uma espiritualidade, um encosto trabalhando ali para destruir aquele relacionamento, para separar aquele casal. E se, como você estava falando agora há pouco, que muitas das vezes a pessoa sente o mau cheiro, mas tem outro que a pessoa não consegue esquecer o perfume de uma outra mulher, mesmo ela não estando perto, ele fica sentindo o perfume da outra mulher. Quer dizer, são vários tipos de rituais, justamente para colocar a divisão e amarração na vida amorosa. Nós atendemos muitas pessoas, e há casos de pessoas que a gente atende assim, o homem é casado, a mulher é casada, e eles relatam assim, eu não consigo parar de pensar numa determinada pessoa. Eu já ouvi muito isso. A pessoa diz assim, eu sonho com essa pessoa, eu acordo pensando nessa pessoa, eu trabalho pensando nessa pessoa, parece que de uma hora para outra essa pessoa entrou na minha cabeça. Também é ritual? Ritual, chamado de ritual de vira-pensamento. Esse ritual de vira-pensamento geralmente é feito com cabeça de cera para dominação.
Então, esses tipos de trabalho geralmente é entregue até no Cruzeiro das Almas, dentro da calunga pequena lá no cemitério. Eles pegam a cabeça de cera vermelha, geralmente, amarram ali o nome da pessoa nos olhos da cabeça de cera, e vai representar a mente daquela pessoa, os olhos daquela pessoa, e escreve coisas e coloca dentro da cabeça de cera, junto com terra de cemitério, para chamar a energia do espírito que é invocado ali. E ali ela traz os pensamentos, a força espiritual traz os pensamentos para aquela pessoa que vai ser a vítima do ritual, aquela pessoa que vai ser atingida. O homem, ele deixa de pensar na esposa para ficar pensando em outra mulher, num amante, em alguém do trabalho, na pessoa que fez o ritual, na pessoa que fez a bruxaria. E então, aquele espírito trabalha muito com a força de encantamento. Também é feito com perfume. Às vezes os rituais de encantamento, os rituais de encantamento amoroso, eles cruzam o perfume na calunga, lá nas covas do cemitério, e eles borrifam também na cabeça de cera. Por isso que a pessoa que está debaixo do encantamento, ele sente esse cheiro do perfume, ele sente esse cheiro da pessoa, mesmo distante, por conta da força, da energia que é chamada ali, o espírito traz esse encantamento, a pessoa fica pensando na outra, sentindo o cheiro da outra, sentindo falta da outra, e não tem olhos mais para a esposa, só para aquela que fez o ritual. Nós estamos falando de um assunto que ninguém fala, falando do mundo espiritual. Por isso, nesta sexta-feira, dia 31 de outubro, dia das bruxas, dia que, como você ouviu aqui dos ex-sensitivos, um dia muito aguardado pelo mundo espiritual da maldade, nós estaremos fazendo na sessão espiritual do Descarrego a sexta-feira do desmanche total da bruxaria. Se você percebe que coisas como essa que foram faladas aqui, se você percebe, identifica que problemas como esse têm acontecido, principalmente no seu casamento, na sua vida sentimental, e você quer quebrar esse ritual, quebrar a força dessa bruxaria, se prepare para estar conosco. A sexta-feira do desmanche total da bruxaria em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Se prepare para estar conosco.